Depois do escândalo de roubo no INSS, que foi amplamente divulgado aí, principalmente pelo deputado Nicolas Ferreira, agora o Brasil enfrenta uma nova e gigantesca crise, que é o rombo dos Correios. Claro que inicialmente não estamos falando de corrupção, mas ainda assim, no mínimo, de uma má vontade e péssima administração, mas eu também não duvidaria se corrupção fosse encontrada ali no meio. Então o que acontece é que o governo Lula conseguiu fazer os Correios, agora que fecharam as contas do ano passado, fechar com o maior rombo desde 2016, ou seja, desde lá da época do governo Dilma. Lembrando que, na época do governo Bolsonaro, os Correios fechavam com lucro. Tivemos aí o lucro de 4 bilhões de reais na época do Bolsonaro e agora, com o governo Lula, estamos aí fechando com 2,6 bilhões negativos. O pior rombo foi em 2016, que foi 1,5 bilhão. Só que, se você atualizar para os valores de hoje, seria algo em torno de 2,3. Então, assim, é próximo do rombo de 2016, mas ao mesmo tempo é mais alto. Então é realmente algo preocupante. Então isso aconteceu no governo Lula, embora eles apontem que a questão da taxa das blusinhas não é só isso. Tá? O que acontece é que, como que o Lula se tornou presidente? Ele conseguiu favores de tudo quanto é lado. E ao mesmo tempo, agora os favores foram cobrados. Né? Então, existe um certo tipo de corrupção que não é possível, é muito difícil você conseguir identificar na política, que é através dos cargos. Tá? Esse é o tipo de corrupção que existe no mundo todo e é praticamente impossível de identificar. Você deve favor para uma pessoa e ao invés de dar dinheiro, né, ao invés de fazer algo em troca de dinheiro, você oferece um cargo para a pessoa. Então, uma coisa que o Lula fez foi preencher vários cargos que o Bolsonaro tinha deixado vazios, porque realmente ele via que a empresa funcionava normalmente, sem esses cargos de alta gestão. Não estou falando de carteiro, de atendente, estou falando de cargos de alta gestão, de altos salários. O Bolsonaro tirou tudo isso, né? Não, a empresa funciona muito bem sem esses cargos, vou deixar sem. E deu no que deu, um lucro avassalador. O Lula, ele teve que pagar um monte de favor, mandou cargo para tudo quanto é gente que dava, né? Ah, você me ajudou com tanto, então eu dou 10 vagas para você nos Correios. Ah, você ajudou com tanto. Daí, isso prejudicou muito. O outro ponto é a questão da taxa das blusinhas, que foi um tiro no pé que o governo Lula deu. Eles quiseram ir com muita sede ao pote, cobrar um imposto gigantesco de quem compra no exterior, e grande parte da receita dos Correios era da questão das blusinhas, o que o pessoal comprava lá fora. Com isso, os Correios não têm como sobreviver mesmo, a situação está muito difícil. E agora, eles estão começando a questão do corte de gastos. Então, falaram que vão reduzir a questão do plano de saúde dos funcionários, tentar economizar cerca de 30%, vão cortar horas de trabalho, vão cortar também 20% de certos serviços que seriam feitos e eles vão estender o programa de demissão voluntária. Tá? Então, quem quiser sair da empresa, eles demitem, enfim, fazer um acordo lá com a empresa. E isso é muito interessante para o funcionário que muitas vezes está cansado de trabalhar lá, ou receber uma outra proposta em uma outra empresa, enfim, ele consegue contornar bem a situação, consegue se dar muito bem com esses programas de demissão voluntária. E daí o Correio tem um custo em mandar essa pessoa embora, só que a longo prazo, sem os salários, os impostos referentes a esse funcionário, a empresa consegue ter uma margem melhor para poder trabalhar. Né? Então, o Correio está colhendo aquilo que o Lula plantou, né? E esse rombo ele está prejudicando, inclusive, as finanças do Brasil a nível total, né? Porque o Lula ele fechou primeiro ano de governo, rombo financeiro, segundo ano, rombo financeiro. O Lula também não está conseguindo equilibrar as contas públicas. E o Correio fechando negativo também é algo ruim para ele. E pelo que foi compartilhado pelo pessoal da Revista Oeste, é que os gastos do Correio, da empresa no geral, estão assim muito desproporcionais à realidade. Porque eles, mês passado, investiram, né? Torraram
queimaram 4 milhões de reais, por exemplo, para bancar uma turnê do Gilberto Gil. Ah, Correio é o patrocinador oficial do Gilberto Gil. Mas você fala assim, beleza, e quantos Correios vão lucrar pelo fato de estar patrocinando o cantor? Né? Porque assim, quando você tem uma empresa que tem uma isenção de impostos por patrocinar um artista, faz sentido, a gente entende. Agora, uma empresa do governo paga imposto para o governo? Não, né? Então assim, eles não têm vantagem, né? Porque o imposto vai diretamente para o governo, então não faz diferença, né? Não existe isso de patrocinar para não pagar certos impostos, não tem isso. Um outro ponto, uma empresa patrocina um artista, um cantor, para que a sua marca seja mais divulgada. Agora eu te pergunto, por que os Correios precisam divulgar? Existe algum brasileiro que não conhece, que não sabe da existência dos Correios? Não, todo brasileiro sabe que existe, né? Todo mundo conhece. E porque você viu o logo lá dos Correios no show do Gilberto Gil, você não vai, eu não sei, eu tenho uma encomenda aqui, não sei por onde que eu posso enviar, deixa eu pensar aqui, eu vou procurar na internet porque não conheço empresa nenhuma. Daí você lembra que você foi no show do Gilberto Gil e viu lá o negócio dos Correios? Não, né? Se fosse ainda um ramo com extrema competitividade, que, né, você pega, por exemplo, pizzaria. Pizzaria é um ramo extremamente competitivo, né? Eles têm que distribuir muito panfleto, fazer muito comercial no bairro para conseguir vender pizza, né? E você ficar sabendo da existência da pizzaria é algo extremamente necessário para eles conseguirem sobreviver e tudo. Agora, você pega o Correio, todo brasileiro conhece os Correios, conhece onde tem agência dos Correios, certeza que você tá aí me assistindo, você sabe onde tem agência dos Correios perto da sua casa, né? Outro ponto, eles investiram 400 milhões de reais contratando uma agência de publicidade, que inclusive o deputado Léo Siqueira já está solicitando investigação no Tribunal de Contas da União, porque é um valor exorbitante, principalmente para uma empresa que não precisa de comercial, só precisa ter a agência dos Correios existindo ali. A partir do momento que tiver pouco serviço, você começa a reduzir o quadro de funcionários, começa a reduzir a estrutura, tá? Você não precisa fazer mais comercial para o povo usar mais, tá? Isso daí é um fato. Agora, a questão não é só você usar os 400 milhões de reais para fazer propaganda para uma empresa que não precisa. A questão é que a corrupção no Brasil, ela vaza justamente pela área de publicidade e propaganda, tá? É por aí que vaza o dinheiro. Para você que talvez não fosse conscientemente político na época, igual eu, né? Eu fui estudar isso depois, mas a época do mensalão, o que era? O governo Lula pagava 30 mil reais para os deputados votarem a favor de seus projetos. Da onde que saía esse dinheiro? O esquema era assim, eles contratavam uma agência de publicidade por um valor 2x, só que na verdade eles só repassavam X. O resto, o outro X do dinheiro que sobrava, era justamente para as propinas, entende? Então a publicidade, propaganda é um dos grandes escapes de corrupção no Brasil e até no mundo, tá? Então o governo fala que está gastando um determinado valor, só que parte desse valor ele pega de volta para uso justamente através da corrupção. Tem outros esquemas, obviamente, vários outros, e o esquema de maior corrupção no mundo, para você que não sabe, são as obras de arte, tá? Sabe essas obras de arte milionárias que tem gente que faz oferta e o museu não quer vender? O esquema de obras de arte no mundo e cultura e arte no mundo é o maior esquema de corrupção existente, tá? É disparado. Segundo lugar é a publicidade e justamente algo muito estranho está acontecendo com os Correios, porque eles estão sem dinheiro e estão torrando dinheiro ao mesmo tempo com publicidade, o dinheiro que tecnicamente eles não teriam, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal também, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais!